Cheguei na academia no dia seguinte, em dezembro, há 4 anos atrás, e escrevi no flipchart com meu sócio. Propósito: fazer diferença na vida das pessoas, levando elas mais saúde e diversão através do tênis. Objetivo, visão: ser a maior rede de academia de tênis do mundo. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar muito, vamos fazer acontecer. Nós vamos ser a maior rede de academia de tênis do mundo. E a gente está trabalhando até agora para ser. Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu tô aqui com o Lucas André. Ele é dono da franquia Fast Tênis, é cofundador e CEO da Fast Tênis. É uma franquia que existe há 8 anos, ela já tem mais de 150 franqueados, é a maior franquia de tênis do Brasil e potencialmente a maior do mundo em breve. Começou a carreira dele na Contax, vendendo linha telefônica. Isso nem tem sentido para quem nasceu depois de 2010, mais, né? O que é linha telefônica? O celular funciona sozinho, né? E ele veio contar a história dele como empreendedor, veio dividir a história dele. Muito obrigado, Lucas. Valeu, André. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho 2 presentes para te dar. Um eu vou te dar no início do podcast, outro eu vou te dar no final. Essa aqui é do nosso patrocinador. O Super Jovem tem um patrocinador que inclusive veio aqui também. É a Consolatio. É a melhor camisa técnica que você vai experimentar na sua vida. Eu tô usando uma agora aqui. A malha dela é fria. E... O que você chama de camisa técnica? Eu não entendo. Então, é uma camisa que você amassa, ela não amassa. Você joga ela na máquina, ela não sai cheia de bolinha. Pô, coisa você boa. pode usar para treinar, para jogar tênis, para dormir, para sair, para dar rolê, para viajar, para o que você quiser, que ela vai continuar inteira do jeito que ela tá aí. Quem sabe, o Consolatio, a gente não faz uma da Fast Tênis, hein? Pois é, uma boa, tá? Quem sabe a gente não faz uma pra Fast Tênis, uma customizada, hein? Pra jogar tênis. Tem o contato e o Thiago é muito aberto a esse tipo de parceria, tá? Vai ser um prazer. Cupom SUPERJOVEM20 para quem estiver assistindo, quiser comprar uma camisa de ótima qualidade. Super Jovem 20% de desconto. Cara, vamos lá. Começa pra nós aí. Seus pais eram empreendedores? O meu pai, sim. A minha mãe, não. Minha mãe era funcionária pública e meu pai tinha lá em Oliveira uma loja de materiais de construção. Ó. E aí ele tinha também uma fábrica de laje. Mas ele não estudou. Não teve oportunidade de estudar. Então, o negócio funcionou bem durante um tempo. Mas meu pai faleceu com 46 anos de idade. Eu tinha 11 anos e aí acabou que a gente não conviveu muito. Mas eu tenho algumas passagens interessantes, alguns ensinamentos. Primeira coisa, meu pai me falava que sempre, primeiro, é obrigação depois da diversão. Sempre obrigação primeiro, diversão depois. Nunca vi meu pai em casa à toa. Nunca. À toa, nunca. De final de semana com a gente, divertido, não descansando pra família. Mas em casa à toa. Um dia de semana, sempre vi meu pai acordar cedo e voltar tarde. Então, mais a gente conviveu pouco tempo, aí, os ensinamentos que ele me deixou aí, muitos eu uso até hoje. Trabalho duro, disciplina, foco. Que legal. E ele foi sua inspiração para empreender? Ou... O André, assim, não. Para empreender, não. Eu não sei, mas eu sei desde pequenininho, de novinho, eu sempre gostava de fazer um negocinho. Sei. Então, assim, minha mãe conta que minha mãe trabalhava no INSS. Uhum. Que eu, de férias, eu pedia para fazer amendoim, aí eu colocava no saquinho, ia vender amendoim lá no escritório que ela trabalhava, pegava esse dinheiro, juntava, comprava mais amendoim, vendia, depois para ir no supermercado e comprar umas besteiras que eu gostava, né? Um sorvete, uma coisa do tipo. Férias, meus amigos ficavam comprando sorvete, eu ia no supermercado, comprava os materiais, fazia sorvete e vendia para eles. Então eu ia para a fazenda do meu tio, pegava laranja, essas coisas, fazia uma feirinha na rua, vendia para o pessoal. Sempre gostei de vender. Que legal. Sabe? Então sempre eu acho que eu fui executivo durante um tempo na minha história, mas na verdade eu nunca fui executivo, eu estive como executivo. Mas na verdade eu sou mesmo, eu vou dizer que eu sou mesmo vendedor. Entendi. Vendedor e empreendedor. Sempre adorei fazer negócio, sabe?
Então, se perguntar, inspiração, eu sempre tive algumas pessoas ao longo da jornada, algumas pessoas que me espelhei durante um tempo. Mas eu acho que esse negócio sempre teve dentro de mim, sabe? E seus pais incentivavam, cara? Porque eu tô me lembrando, assim, eu também fiz muitos negocinhos na minha infância, assim. Minha mãe me incentivava muito, assim, me explicava as coisas e tinham vários incentivos. O primeiro era não me dar nenhuma moleza. O segundo era me dar caminhos de como conseguir as coisas. Não, meus pais não me incentivavam. Não? Meu pai faleceu cedo, então não teve esse tempo. A minha mãe, ela era funcionária pública, então a vontade dela Era que você fosse também. era que eu fosse funcionário público. Porque era o que ela via de sucesso, era o que ela entendia que era um caminho estável. E teve uma vez que eu fui fazer um concurso público. Nossa. Uma vez, quando eu cheguei para fazer a prova, num domingo de manhã, quando eu parei na porta do colégio, eu voltei. É isso que eu quero. Isso eu quero, minha mãe quer. A minha avó, Lili, depois que meu pai faleceu, ela passou uma figura meio que paterna comigo, sabe? Uhum. Ela sempre me apoiou a estudar. Ela sempre falava, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Então, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu sou nascido em Oliveira. Uhum. Então, ela me ajudava a pagar o cursinho, até arrumar o meu emprego. Quando eu arrumei o emprego, eu falei, vou agora para deixar que eu pago sozinho. E ela sempre falava, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Então, ela martelou muito em ter que estudar. E isso eu acho que foi diferencial. Porque só vontade, André, ela vai até certo ponto. Só esforço vai até certo ponto. E aí, como fiz administração, depois fiz MBA, fiz mestrado, fiz grande parte de um doutorado que recentemente eu tranquei, dado o crescimento da Fast Tênis. E no meu mestrado eu estudei uma teoria de uma pessoa chamada Pierre Bourdieu. Bourdieu defendia que o ser humano tem 3 capitais. O capital cultural, que são os conhecimentos, os estudos. Capital social, que são as nossas conexões. E capital econômico. Então imagina que cada capital desse é um círculo, formando um triângulo aqui. O que Bourdieu, o que a teoria dele defende? Quando você fomenta um dos capitais, ele retroalimenta os demais. Ou seja, se você fomentar seu capital cultural estudando, seja um curso no Sebrae, seja os seus cursos que você disponibiliza aqui, seja universidade, MBA, o que for, você está convivendo com pessoas que estão na mesma, digamos, na mesma faixa vibracional, com o mesmo objetivo que você. Logo, você ganha capital social, que são conexões, que é muito que a gente está tendo hoje aqui, se conhecendo, escutando a história um do outro. Isso gera um capital econômico. Pode gerar ou não. E vice-versa, quando você também já nasce, de repente, com uma condição financeira melhor, você já tem dinheiro, você vai estudar, tem uma escola boa, vai conhecer gente, vai gerar capital financeiro. Mas ele diz assim, se você focar em um, você retroalimenta os demais. Então, empreendedores, é para lá que eu olho para falar. Isso. Precisa estudar. Quando você acha que se estudar está perdendo seu tempo, que você não está na empresa, está errado. E quando você estuda, você está trabalhando você, enquanto empreendedor, para empreender melhor. Porque chega um ponto que isso vai te fazer falta. Muitas vezes você vai delegar para alguém que você acha que sabe mais do que você. E essa pessoa pode te ajudar ou pode levar a sua empresa para o buraco. Então, quando você sabe o que você está fazendo, ou pelo menos sabe certificar que a pessoa sabe o que ela está fazendo, você vai levar a sua empresa para outro patamar. Boa. Você vai saber fazer perguntas, né? E quando a gente olha... Só fazer um parêntese. Inclusive, eu queria reforçar o seu comunicado para a turma que segue a gente com mais uma observação. Estuda com a sua energia mais limpa. A primeira energia do dia. Pelo menos, eu faço isso. Eu estudo, assim, eu começo o meu dia estudando. Que a primeira energia mais pura que eu tenho, que é que eu comecei o dia que eu vou usar ela para estudar. A cognição está mais, tá mais afiada, digamos assim, né? Sabe que quando a gente olha... eu vou falar do Brasil, mas não estou falando mal do Brasil, não. Isso é uma estatística, porque o brasileiro não é uma cultura de que estuda muito. São poucas pessoas com curso superior. O investimento em ensino público ele é cada vez mais baixo, mas enfim... Quando você olha num relatório da Endeavor, os unicórnios do mundo, a maioria deles, se não me engano, mais de 80%,
tem no mínimo um MBA, mestrado ou doutorado. Então, quando você fala no Brasil que você tem um mestrado, um doutorado, você fala, olha como é que a pessoa é inteligente, é do outro mundo, né? Muitas vezes quando você vai para a Europa, isso é normal. Você não está fazendo nada demais do que você falar se você tem um curso superior, por exemplo. Sim. Mas muitas vezes a gente é recriminado por parar para estudar. Então, quantas vezes um empresário, um CEO, pode recriminar alguém do time dele porque está indo embora porque vai fazer a faculdade. Que vai fazer uma imersão fora da empresa por 3, 4 dias. Então, a gente precisa não só estudar, mas valorizar as pessoas que estudam junto com a gente. Né? E hoje em dia o trabalho ele não é só um trabalho. Né? Isso é uma coisa que o tempo ele tá diferente. Antigamente a gente tinha as caixinhas das coisas. Não tem mais, né? Não tem mais. Por exemplo, aqui na empresa a gente tem o hábito de usar um aplicativo de comunicação que é o Discord, muito usado para jogos eletrônicos e tal, justamente para não ficar usando o WhatsApp, porque as pessoas usam o WhatsApp para fins pessoais, né? Então a gente se comunica ali separando para não ter essa confusão. Mas você já pega para uma cadeira de gestão, aí o cara ele está disponível. André, ele está na praia, ele pensa em trabalho, ele está aqui, ele pensa na casa dele, não tem muito jeito. Né? Você tem a mesma faixa etária que eu lembro que quando a gente entrava nas empresas, tinha uma máxima que era, olha, seu lado pessoal, seu lado profissional. Valeu. Você passou da catraca, você deixa as emoções ali. Cara, nunca coube na minha cabeça. Como assim? Deixa seus problemas pra fora. Tem jeito de você passar da catraca e deixar seus problemas de fora da empresa? Não existe. O ser humano é integrado. Claro. Não existe vida pessoal, vida profissional. Existe um momento de você dedicar à família, um momento de dedicar à empresa. Mas a vida é uma só. Sim. O ser humano é integrado, né? Não tem ali um monte de tipos de vida. Agora eu quero viver essa vida. Agora eu quero ser filho. Agora eu quero ser marido. Agora eu quero ser empresário. Não, você é integrado o tempo todo, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Porque eu acho que as organizações ainda não enxergam o ser humano como um ser humano integrado. Quer que o cara seja vida profissional, vida pessoal. Não existe isso. Quer dizer, eu não acredito que existe isso. Não, eu também não. Aquele produto que eu estava te falando mais cedo, que é Efeitos, que é uma consultoria psicanalítica para desenvolvimento de pessoas-chave, ele pensa justamente nisso. Se você tiver uma pessoa dentro da sua empresa que ela tem um problema pessoal em casa, se ela está passando por uma separação, se ela perdeu alguém que ela ama, cara, ela não vai render, ponto. E se você não tiver um suporte, um espaço, uma área segura onde ela possa tratar o que ela sente, ela vai perder ela. Fato. Às vezes acontece da gente tratar alguém na supervisão, a pessoa sair da empresa. Na maior parte das vezes, não. O que acontece é a pessoa ficar e fortalecer laço, sabe? Muito legal. Mas então você perguntando, te apoiar você empreendedor? Não. A minha mãe sempre me deu o suporte que eu precisei enquanto mãe e a minha avó sempre me apoiou a estudar. Já deixava você vender os amendoinzinhos. Né? Não. Ela achava uma graça. Entendi. Achava a parte de eu jovem comerciante, a minha mãe achava uma graça. Isso ela me apoiou sempre. Ela era super divertida, até porque eu era gago, né? Entendi. Então o vendedor gago, as pessoas achavam engraçadinho. Então compravam mais, né? Show. E aí, primeiro emprego foi lá na Contax? Como é que foi? Foi na Contax, vendendo linha telefônica. Para quem é da nossa idade, lembra que para conectar a internet precisava ter uma linha telefônica exclusiva. E eu vendi a segunda linha para fins de internet. Então foi meu primeiro emprego. Isso foi que ano? 2003. Caraca, 2003 já ainda era discada, né? Era discada. O telefone lá de casa era aqueles que você fazia assim com o dedo, né? Rodando tipo uma mandalinha, né? Entendeu? Tava começando a chegar a internet a cabo. Não, em 2003 não tinha internet a cabo, era 100% discada. Se tivesse dentro de empresa, provavelmente. Mas em casa não tinha. Tinha uma lan house na Savassi, tinha. Empresa, poucos acessos. Mas não tinha. Um absurdo de caro, assim. Você gastava o quê? Eu acho que eram uns 3 salários mínimos, como se fosse R$4.500 você tem internet. Então empresa tinha, as lan houses tinha, mas dentro de casa você praticamente não tinha, né? Muito raro. Muita gente ia pra usar a internet porque não tinha. Pra jogar e tal. Isso. E aí eu vendi a segunda linha, foi na minha equipe, eu lembro que tinha 17 pessoas.
No primeiro mês eu fiquei em 16º, porque eu era gago. Então eu tinha dificuldade de vender, era feito... Não ficou em último, sendo gago. Não, vou explicar porque eu não fiquei em último. Porque o último era um cara que a gente chamava de absenteísta, que não ia trabalhar. Entendi. Ele só tava com o nome lá, mas não ia trabalhar. Entendi. E aí, poxa, foi um mês que eu esforcei pra caramba, mas, pô, não saía, eu ficava nervoso, gaguejava e tal, o cliente desligava na minha cara, aí o cara do lado ficava fazendo chacota, enfim. Eu lembro que fui pra casa, pensei, poxa, não sirvo pra isso. Cara, por mais otimista que você seja, tem dia que você duvida de você mesmo. Fica mal, Você fala, pô, mãe, tá lá o número. Tinha 17, eu fiquei 16º. No andar todo tinha 500 pessoas. Você volta pra casa e fala, não é pra mim. Mas no outro dia, de manhã cedo, eu peguei o ônibus pra ir pro trabalho, eu lembro como se fosse hoje. Lembrei da minha avó falando comigo, lá em Oliveira, que o gago, quando canta, não gagueja. Já ouviu falar nisso? Qual que é o negócio do gago? O gago, ele tem um raciocínio muito rápido. E aí, quando ele fica pensando um monte de coisa, e quando ele vai falar, ele dá um bug. É como se fosse um software muito bom no computador velho. Entendi. Então, a memória RAM é baixa, mas o software precisa ajudar. Ele trava, né? Uhum. E aí, eu comecei a falar cantado. Cheguei no outro dia, falei, linha Telemar 31, Lucas, bom dia. Alinhei meu tom de voz com meu pensamento. André, naquele mês, entre as 500 pessoas, eu fiquei em primeiro. Não entre os 17, eu não brigava mais com o pessoal lá. Fiquei em primeiro. Ficava entre os 3 primeiros, entre os 500 todo mês. Primeiro, segundo, terceiro, ficava uma briga um pouco mais uns 2 lá. Eu não bebia água para não ter que ir ao banheiro. Se fosse ao banheiro, eu poderia perder uma ligação. Perder uma ligação significava perder venda. Nossa. Depois desse dia, e até hoje, eu não aceito nada diferente do que o primeiro lugar para as coisas que eu me proponho a fazer. Não fico em primeiro em tudo, só não aceito. Então, quero ficar no pódio em tudo que eu faço. Por isso que a gente tem esse negócio na Fast Tennis. Queremos ser a melhor e maior rede de academias do mundo. Ponto. A gente não aceita nada diferente disso. Que legal. Enquanto executivo, eu quero entregar para a Fast Tennis o melhor CEO que pode ter do mundo ali para aquele negócio. Uhum. E existiu uma obstinação por resultado absurda, que me levou a, com 30 e poucos anos, eu já era diretor e sócio de uma média empresa, e depois fiz uma fusão com outra empresa, de uma empresa de mais de 600 funcionários, com sede no Brasil toda. E na minha vida executiva, fui estudando e trabalhando muito, comecei a jogar tênis. Com 35 anos, não, com 33 anos comecei a jogar tênis. Eu falei, poxa, você já jogou tênis? Não. É apaixonante. Comecei a jogar tênis e falei, cara, eu sempre fiz atividade física, mas quando eu comecei a jogar tênis, eu falei, que forma maravilhosa de cuidar da saúde, de se divertir ao mesmo tempo. Porque passava 1 hora jogando tênis, era como se tivesse 5 minutos. Para mim, na academia, eu vou até hoje, passa meia hora, parece que foram 2. Então, assim, o tênis passa 2 horas, parece que foram 20 minutos. Fiquei apaixonado com aquele negócio. E comecei a jogar tênis. Fiquei 1 ano disputando torneio aqui em Minas Gerais, fiquei competitivo, né? Aquele esquema do... Tem que ser o primeiro. Aquele esquema que tem que ser o primeiro. Então, eu falei, do pessoal que tem a mesma idade que eu, classe que eu quero ser o primeiro. E só que eu percebi, ao participar de vários torneios na Grande BH, eu percebi que em Belo Horizonte tinha 2 lugares para jogar tênis. Os grandes clubes, que para ter acesso a uma quadra é um parto. Você compra a cota, a pessoa te indica, te aprova, aí depois que você é aprovado, você para no estacionamento, desce, para um elevador, passa numa catraca, chega na quadra de tênis, não tem horário para você. É assim que acontece. Do outro lado, a gente tem os empreendedores, professores de tênis, que, poxa, que com muita admiração, muita garra, muita luta, montaram a quadra deles. Tipo, pô, viu uma oportunidade e tal. Mas não é uma empresa estruturada, com processo claro, com marca, com branding, principalmente com foco no cliente. Sim. Quando eu olhei isso, falei, poxa, tem uma oportunidade aqui. Essa oportunidade é fazer uma empresa de verdade de tênis, que não é nenhum dos dois. Sempre na minha vida eu sempre gostei de fazer conta, sempre fiz plano de negócio para tudo. Uhum. Fiz um plano de negócio, falei, pô, isso aqui vai ficar de pé. Só que tem um risco. Ninguém nunca fez isso no mundo. Esse modelo nosso ninguém fez no mundo. As pessoas muitas vezes perguntam de quem que a gente copiou. Parece que a gente não é capaz de fazer o negócio. Não copiamos de ninguém. Uhum. Ninguém fez isso no mundo. Esse modelo que a Fast Tennis está criando.
Legal. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Ou várias pessoas tentaram e quebraram, por isso a gente não viu acontecendo. Ou ninguém viu isso. Ou as pessoas viram também e não fizeram. Porque entre ver uma oportunidade de executar é um abismo. Executar é difícil pra caramba. E aí fiz um plano de negócio, chamei o Felipe, que tinha trabalhado comigo na empresa de televendas mais ou menos 5 anos. E ele estava mudando de empresa. Chamei ele e falei, Felipe, tem uma oportunidade de negócio legal aqui. Só que eu preciso de alguém para tocar o negócio. Bora! Continuo na empresa que eu tô, você abre lá e a gente vai trabalhando junto. Bora! Eu já tenho ponto pra gente começar, já tem um plano de negócio pronto, eu preciso que você execute. Bora! Foi o Felipe, nunca tinha pegado uma raquete de tênis. E a gente não tinha nem professor. Ficamos um mês sem professor e a gente chamou aquele mês de abril frio. A gente dava aula para as pessoas, sem a pessoa pagar nada. Aula não, prestava quadro para julgar. As pessoas passaram na rua e verem que tinha movimento. Depois veio o Patrick, foi o nosso primeiro professor, hoje é nosso sócio e líder do mais 100 professores que tem na rede hoje. Então o Patrick hoje ele replica a metodologia Fast Tênis para toda a rede. Fizemos uma quadra, deu certo. Fizemos a segunda quadra, começou a dar certo. E na segunda quadra a gente começou a ver um comportamento interessante, porque a gente nasceu para ser uma empresa para formar competidor, igual o mercado tradicional faz. Mas ao observar o Patrick, que é um professor super alegre, super feliz, super desembolado, e ao observar outros professores que tinham, que eram mais linha dura, às vezes até mal educado, a gente viu que tinha mais gente querendo fazer aula com o Patrick. Princípio Smart Fit, né, cara? Eu costumo falar que a gente... A maioria das pessoas quer viver bem e ficar tranquilo, não quer meter o shape e ficar sem comer, etc, né? Analogia maravilhosa, eu costumo falar, eu faço uma comparação, a gente pegou vários ingredientes de várias empresas que eu sempre admirei e isso foi influenciando a cultura da Fast Tênis. Uma delas é a Smart Fit. O que o Edgar fez lá atrás? Ele transformou o mercado de fitness no Brasil. Porque era assim, a academia do André, não tinha marca, não tinha academia com branding forte. Até hoje, já tem outros que são concorrentes, mas a mais forte é a Smart Fit. Nós admiramos muito a questão da experiência que a Reserva trouxe para o mercado de varejo na época. Nossa cultura deu uma pincelada ali na Starbucks, que fez com o café virasse uma experiência. O café sempre teve, mas a Starbucks fez a experiência do café em Seattle, virou o que é hoje, né? Sim. Então hoje o tênis também é o nosso meio. A gente costuma falar que a gente faz do tênis o que a Starbucks fez do café. Isso influenciou fortemente, a gente criou esse modelo de negócio chamado Fan e Flex. Tênis de forma recreativa com flexibilidade de horário. Então a gente tem hoje uma metodologia, uma plataforma de educação corporativa, ensino à distância, que treina o professor para que ele faça o fã da forma que deve ser feito, com comunicação positiva, com treinamento de comunicação não violenta. Isso gera hoje para a gente um público feminino de 45% da nossa base. O público feminino no tênis, eu arrisco a dizer que não é 10%, porque o ambiente é machista, o professor muitas vezes faz piada sexista, enfim. O ambiente não é para mulher. Na Fast Tênis, 45% do público é feminino. A gente tem comunicação para quando a pessoa erra, para quando o professor vê que a pessoa está triste, para quando chega um casal de homossexual, não tem política, não tem religião, não tem nada de dentro da Fast Tênis. Tem lá uma obstinação para a experiência do cliente. E a parte Flex, a gente criou uma plataforma digital para o cliente remarcar a aula dele com 3 cliques. Flexibilidade de horário. Isso moldou e foi dando tão certo. Só que um pouquinho antes disso, a gente começou a observar isso e a gente viu que a gente estava vendendo flexibilidade e acessibilidade. Então, diversão e flexibilidade. Só que tínhamos 2 quadras. E isso tudo feito de forma natural. Acontecendo, a gente sempre falava, tem que ouvir o cliente, Um certo dia, que eu falo que foi quase que pelo menos o meu day one com a Fast Tênis, eu fazia com eles reuniões semanais, acompanhava a empresa, mas quem estava lá tocando era o Patrick e o Felipe. Eu segui minha vida como executivo. 30 e poucos anos, ganhando salário de diretor, na boa, depois de ter passado o perrengue do cacete.
Só que eu me vi num momento em que o pessoal fala tempestade perfeita, mas eu digo um momento perfeito de tomada de decisão. A empresa que eu estava já tinha feito um M&A com outra empresa, uma fusão. E aí a gente estava passando por um momento de muita transformação, comecei a questionar meu propósito lá dentro. Na época eu estava fazendo mestrado na Fundação Dom Cabral, o mestrado ele te tira do seu dia a dia e te joga numa auto-reflexão, se é isso mesmo que você quer também. Aí veio outro fator, que é o meu primeiro filho tinha nascido e eu queria ter tempo de qualidade com ele. Eu queria poder buscar e levar na escola todo dia, e eu faço isso até hoje. Na vida executiva que eu tinha, jamais conseguiria fazer isso. Tipo, uma vez por semana eu poderia me dar o luxo de ser um pai presente. E as duas quadras estão vindo bem. De forma mais amadora, mas indo bem. Vendendo bem e tal. Nesse momento, eu fui um sábado de manhã fazer aula. Fazer uma aula. Tinha eu mais 3 pessoas na aula. Nesse dia, tinha um dos 3 clientes que estava meio desanimado, meio sem vontade de cantar uma bela canção. O professor parou a aula. Escuta isso, André. Você que trabalha com cliente. O professor parou a aula, chamou o cliente e falou: fulano, no meio da rede assim, que preguiça é essa? O dia que você tiver com essa preguiça, você nem vem aqui. Que isso? Na minha quadra, eu quero você dando o seu melhor e tal. E deu uns porros, só vou dar um tapa na cara dele. Ele pediu desculpa, no final da aula agradeceu, pagou e saiu feliz. Eu olhei aquilo ali, pra mim o mundo tinha caído, né? Porque eu pensei assim, onde eu errei aqui? Enquanto líder da empresa, onde eu errei? Porque ele fez na minha frente, professor. Isso quer dizer que a cultura é essa. E eu não estou vendo isso. Eu estou trabalhando executivo lá longe e aí só fazendo gestão de número. E vez ou outra eu venho aqui. No domingo de manhã, eu estava tomando uma xícara de café na varanda do meu apartamento. Veio uma luz, eu sinto até hoje que eu senti. Veio um trem bom assim. E falou, como se tivesse falado, né? Lucas, você tem aqui o melhor produto do mundo, cara. Um produto que você humilha o cliente, chama de preguiçoso, fala que se não tiver com vontade não é para vir, o cliente paga e sai feliz, agradece, põe todas as suas energias nesse produto, não faz mais nada da vida. Foi quando eu cheguei para os meus sócios na época e falei que queria sair. Acho que foi, não lembro, deve fazer 4 anos. Fiquei mais 6 meses até passar para outro diretor. Comuniquei lá em casa, foi quando a minha esposa achou que eu tinha surtado, porque para cuidar de 2 quadras de tênis, e como é que eu não tinha atividade de fazer isso tudo. Cheguei na academia no dia seguinte, em dezembro, há 4 anos atrás, e escrevi no flipchart com meu sócio. Propósito: fazer diferença na vida das pessoas, levando elas mais saúde e diversão através do tênis. Objetivo, visão: ser a maior rede de academia de tênis do mundo. Compra, a gente tinha a menor ideia. Eu saí de uma empresa num dia, no outro dia eu estava lá, com o flipchart e o notebook do lado do braço. E agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar muito, vamos fazer acontecer. Nós vamos ser a maior rede de academia de tênis do mundo. E a gente está trabalhando até agora para ser. Show. Cara, fantástico. Então, essa história, assim, A leitura maravilhosa. Essa influência que você recebeu. Eu sendo espírita, acho que ela vem do mundo espiritual, o sopro. Pode ser. Parece um pensamento que não é seu, né? Ele é um pensamento que ele tá na sua cabeça, mas ele vem de fora, né? A sensação, eu tenho vários, assim. Tanto pra ir pra frente, quanto pra não fazer nada. Eu sofri um processo de traição uns 2 anos atrás, assim, que eu tinha tudo pra processar a pessoa, tava tudo na mão aqui pra eu bater nela, assim, com tudo que eu tenho. Com o risco de botar na cadeia. E o pensamento que vinha na minha cabeça era o seguinte: não faça nada. Foca no seu trabalho. Não faça nada com essa pessoa. Esse pensamento vinha. Eu fico todo arrepiado de lembrar, sabe? E semana passada eu tive notícia que o cara tá devendo 3 milhões e quebrou. Roubando minhas coisas aqui. Imagina se eu processo esse cara. A energia ruim que ia ficar na minha vida, o tempo que eu ia perder. Nossa senhora, a melhor coisa que eu fiz foi não fazer nada. Você não ia ter seu dinheiro de volta porque já está devendo mais 3 milhões. Você ia entrar na faixa vibracional
da raiva, da decadência, né? Você manteve a sua. Sentimento Parabéns. horrível, cara. Porque a vontade é fazer a pessoa pagar, né? É, Mas até que ponto você vai pagar junto? Justamente, né? Seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Se você consegue dar conta do que o outro fez de mal com você, seguramente você vai ter um benefício enorme. A empresa está muito bem, eu estou muito bem de saúde, graças a Deus. Minha mente está boa, a gente está crescendo, a gente está unido. Essa pessoa ter saído daqui foi maravilhoso. Então, assim, eu só ganhei. E aí, se eu fosse atrás disso, cara, eu ia perder muita coisa. Com certeza. Eu ia perder muita coisa. Mas é isso, que bom que você recebeu essa luz. Tô até com vontade de conhecer, não sou um cara do esporte, eu gosto muito de cuidar da minha saúde, mas eu vou por obrigação. Eu passo 3 horas na academia por obrigação mesmo. Eu tenho 5 hernias de disco, tenho o joelho torto, tenho 0 cartilagem no ombro esquerdo, eu tô em pé e ativo porque eu treino todo dia, senão não seria possível, né? Mas vamos providenciar essa experiência na Fast Tennis o quanto antes. Vou lá para conhecer, até porque eu tô lá no Mastermind do Grupo Primo e esses caras ricos tudo jogam tênis, cara. Pois é. Eu sou raiz, entendeu? Eu vou pra Guarapari com o cooler, eu e minha Nossa, namorada. tem que estar lá na quadra. A gente pega o cooler, põe cerveja barata no cooler e vai pra praia. Isso é bom também, isso é bom adoro. também, isso é bom também. Aí eu chego lá no resort com a galera lá do Grupo Primo, só cara é de milhão, faturamento de milhão pra cima, né? Você não pode entrar lá se você não faturar pelo menos 1 milhão por mês. Aí os caras são muito alto nível. Eu fico assim, vou jogar tênis. Você nem pegar na raquete. Mas jogar tênis, além tem essa questão, é porque outro dia o pessoal tem a questão de tecnologia, é uma discussão que acho que até que ponto ela vai substituir umas coisas e outras coisas não. Vou dar um exemplo. Na Fast Tennis, quando a pessoa quer agendar uma aula, ela não tem necessidade de agendar com outro ser humano. Ela entra no aplicativo, dá 3 cliques, é como se fosse um iFood. Ela não quer ligar para a pizzaria mais. Claro. Ela pede e tá tudo certo. Mas quando a pessoa vai para uma quadra, ela quer jogar com outro ser humano. Claro. Ela não quer jogar com um telão que me mandaram 300 pessoas no Instagram, me mandaram um telão que o telão ele lança a bola, a pessoa bate a bola com o telão e todo mundo falando que essa é tendência. Eu achei a ideia péssima. É lógico que não. Jamais aquilo vai ser uma tendência. Pode ser uma febre? Sim, mas febre não é tendência. Febre ela faz assim, ó. Sobe e capota. Sobe e capota. E o tênis ele tem uma coisa que ele trabalha na saúde quase que integral. Existem 4 tipos de saúde. A saúde física, que a gente sempre falou dela. Você sente, todo mundo que sempre conheceu a saúde física porque ela dói. A saúde mental, saúde mental veio pra mesa o quê? Na pandemia, só. Antes ninguém falava de saúde mental, falava nas academias, nos consultórios, falava, mas como a gente fala hoje na mesa, outro dia estava dando um relatório, acho que da McKinsey, apontando que mais de 70% dos brasileiros têm consciência do que é saúde mental como está a sua. Poxa, legal demais isso, né? Antigamente não tinha esse negócio de saúde mental, mimimi. Frescura. É que ele falava, frescura. Deixa o problema da catraca pra frente, daqui pra casa trabalha. Era isso, só faltava dar uma chicotada na pessoa. Faltava só o pau de arara na empresa. Então você acha que essa visão pra saúde mental foi muito legal, muito legal. Tem uma que não está se falando muito, que eu já vou plantar aqui pra vocês pesquisarem, que é a saúde social. E a gente vai começar a falar cada vez mais disso nas academias, já estão se falando disso, porque já estão falando quase que de um apagão de saúde social, por conta de excesso de eterno. E por último, a saúde espiritual, que é mais questão de senso de propósito. E junto com a saúde social, voltando só nesse ponto que eu acho que a gente queria explorar um pouquinho mais, tem a questão do senso de comunidade. Então, não só o tênis, mas eu posso citar que o CrossFit também tem um pouco disso, o spinning, quando tem aquelas turmas e as pessoas competem entre si com o professor, tem um horário marcado, tem alguém te esperando lá, eu acho que faz sentido. O beach tennis, o pádel, todos esses esportes de comunidade, eu acho que vão crescer cada vez mais. Só vai ter muito espaço para isso. Por quê? Um dos fatores que muito influenciam na saúde mental é a social, é o relacionamento. Então a saúde física, mental e social estão andando juntas o tempo todo. Então pessoas vão buscar atividades offline. O tênis é um tênis, que é a nossa pauta aqui. O tênis ele é antes, durante e depois. A galera faz muito amigo jogando tênis.
O pessoal faz muito. Já teve casamentos, tá, na Fast Tênis. Pessoas começam a se casar e depois tem ensaio fotográfico de noivos dentro da Fast Tênis. É muito comum que o professor vá no aniversário dos clientes. Muito comum. Outro dia fui almoçar com a minha família. Chegamos num restaurante, tinha 4 senhores tomando cerveja, comendo churrasco e morrendo de rir. Tava a coisa mais gostosa do mundo de ver eles. E do lado deles, cada um com uma mochila com uma raquete de tênis. Olha só. Eles tinham jogado tênis. Até conversar comigo, lá estava com a camisa da Fast Tênis, minha esposa e meus meninos também com a camisa e eles conheciam a Fast. E rindo, e divertindo com o outro, e zoando porque o outro jogou assim, assado e tal. Passou uma semana, eu fui para um restaurante com a minha esposa. Tinham 4 pessoas no restaurante assim. O pai, a mãe e 2 filhos. Cada um no celular, comendo, olhando para o celular. Eu acho que ninguém roubou a batatinha do prato do outro, mas deve ter postado a foto do prato, curtido e comentado do post, mas não falou um com o outro. Tava de dar dó. As pessoas não se olharam a noite inteira, cada um com o seu celular e alimentando. Isso precisa ter um fim. Não estou julgando quem usa a tela, não, gente. Todo mundo usa a tela. Até que ponto a tela não vai deteriorar a sua saúde social, a sua convivência, o tete-a-tete. Então, eu acho que tem que ter com equilíbrio. Então, até que ponto a gente usa inteligência artificial para as coisas, até que ponto você não quer usar inteligência artificial para as coisas, até que ponto a relação humana é importante na vida e até que ponto as atividades offline, pode até começar de off-screen, vão ter mais valor na vida de uma pessoa. Então, recentemente as pessoas têm me perguntado se a Fast Tênis está surfando a onda de um ou de outro tenista que está tendo sucesso. Ajuda, mas não é isso. A Fast Tênis está no momento ideal por conta desse momento de mundo. As pessoas estão precisando cada vez mais de saúde física, mental, social e de senso de comunidade. Legal, cara. É uma forma, um termo antigo que eu vou usar aqui, mas é uma democratização, né? Democratização. Sempre foi um esporte distante, um esporte de rico, né? Um esporte inacessível ou um esporte de campeões. Quando eu estava voltando de Buenos Aires, vindo para Belo Horizonte, eu sentei na mesma fileira com uma médica. E aí deu uma turbulência lá, ela começou a ficar com medo, pediu para eu conversar com ela, nós começamos a conversar, né? Aí falamos de vida pessoal, de namoro, de filho, trocando. Sabe quando os pais começam a mostrar a foto de filho? Assim, sempre assim. Mostrando a foto da minha filha para ela e tal. Ela falou assim, cara, minhas filhas são tenistas. Olha isso. Ela estava voltando de Punta del Oeste, do Uruguai, e as filhas dela estavam lá com o professor de tênis competindo. Uma tem 16, outra tem 14, se não me engano. São menores de idade. E assim, mega competitivas, elas estão fazendo EAD nos Estados Unidos, a mãe, o pai quase não vê as meninas. É uma parada muito distante de uma pessoa comum, entendeu? Muito. De uma pessoa que tem uma vida cotidiana ali. Se você coloca a sua marca desconectada desse tanto, você não vai atrair um volume legal de clientes, né? Você está quebrando essa lógica. Assim, perfeito. Cara, você não vai. Se você quiser ser um campeão, beleza, a gente tem espaço para você, mas não é necessário que você seja um campeão. Você pode ser idoso, jogar tênis. Isso aqui pode ser um momento para você se divertir depois. Você não tem que ser o melhor do mundo. Você está aqui para fazer um esporte que é saudável para você, né? Para você fazer um cardiozinho. Eu não sei qual que é o efeito do tênis no corpo, mas é sensacional, cara. É exatamente isso. Estão quebrando o status quo, que é o tênis para campeão. Porque a maioria das academias de tênis do mundo são de tenistas. Aí. Então ele quer fazer o público a imagem e semelhança dele. No nosso caso, lá no escritório, a gente tem hoje, na matriz da Fast Tênis, umas 60 pessoas, ninguém sabe jogar tênis. Aí. A turma veio de varejo, de empresa, de B2B, sabe de NPS, sabe de cliente, sabe de marca, sabe de venda, sabe de tudo. Mas jogar tênis, quase ninguém sabe. Mesmo as pessoas jogam. Não, as pessoas jogam recreativo. Entendi, recreativo. Não tem ninguém campeão lá. Isso. As pessoas sabem jogar como recreativo. Eu jogo tênis 2 vezes na semana. Estou jogando uma, gostaria de jogar todo dia. Mas eu não quero ser campeão. Show. Quero cuidar da minha saúde, divertir. Falar, poxa, que lugar gostoso. Sentir o sol batendo na pele,
Você esperar rir com os amigos. Pô, muito bom, adorei o modelo de negócio. Eu tenho uma observação para fazer que ela está um pouco atrasada, mas eu vou fazer. Para validar a sua tese, incluso da questão da tela e a necessidade de socialização. Você joga videogame? Não, nunca. Eu nunca joguei videogame, eu não tenho paciência para jogar videogame. Então eu vou te falar de uma parte que eu gosto. Eu sou jogador de videogame, tenho um PlayStation 5, já fui dono de Lan House, e eu jogava muitos jogos, hoje eu jogo só um FIFAzinho lá, um futebolzinho, tá bom. Cara, eu não tenho a menor paciência ou saco para jogar contra um algoritmo. Eu não quero jogar, eu quero jogar com uma pessoa. Sempre. Ela pode não estar ali na minha frente, ela pode... Mas jogar na sua frente é mais legal, não, tipo um amigo. É legal também. Não sei, mas eu não jogo, mas deve ser legal. Tipo assim, eu vou lá em casa, vou jogar um videogame, sei lá, e beber alguma coisa, comer uma pizza e tal. Aí você tem um problema de fluxo. Aí você ri, você cutuca no outro. Aí... Isso, mas aí você tem um problema de Aí você puxa o controle dele na hora que vai fazer um gol, não? Eu já, algumas vezes... Tá bacalhau o negócio. Tem um amigo meu que é doutor da Federal, às vezes a gente joga online, eu com ele, a gente conecta os videogames e joga, ou às vezes a gente encontra fisicamente, leva o aparelho e tal. Eu até uma vez levei na casa dele, depois ele comprou e ficou mais fácil. E aí a gente joga umas 2, 3 horinhas lá e tal. Só que você encaixar a agenda nessa lógica é difícil. E não é um negócio que eu quero colocar numa rotina fixa, igual tem que fazer exercício físico e tal, entendeu? Então é uma coisa que ela é prática. E de alguma forma... Da forma como eu jogo, não chega a virar comunidade, mas eu não quero jogar com algoritmo, entendeu? Não entendi. De jeito nenhum. Não tem graça pra mim. Entendi. Eu acho que essa relação do ser humano não tem algoritmo que resolve. Exatamente. Pô, show demais, cara. Gostei muito, gostei muito. Bom, eu acho que a gente pode ir para uma mensagem final para os nossos participantes, mas antes eu vou te dar o seu último presente. Pra você lembrar desse momento que a gente teve aqui. Oh, show de bola. Eu acho que tem tudo a ver com o seu negócio, tá? Ó, que isso, hein? Aí foi... Essa tá... Vai entrar pra minha coleção de canecas especiais, ó. Show de bola. Obrigado. Obrigado. Disponha. Obrigado, muito bom. Para os seus alunos, principalmente para os seus professores, né? Muito bom. Não esqueça de curtir a jornada jamais. Não esqueça. Sabe que a gente tem um livro maravilhoso que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz. Esse livro é um pesquisador de Harvard, um professor, que ele tinha uma certa curiosidade para poder... Então eu já vou pegar esse gancho e já fazer a mensagem final da minha parte, tá? Show, isso. Esse professor ele queria entender por que alguns estudantes de Harvard tinham mais sucesso do que outros. Uhum. Então ele fez uma pesquisa e ele percebeu, a pesquisa dele mostrou que os alunos que eram mais felizes durante a jornada tinham mais resultado. Ou seja, os alunos que socializavam no final de semana, que ia sair às vezes para tomar uma cerveja com os amigos, para comer uma pizza, para ir cinema, ou jogar futebol, ou algo dessa natureza, jogar tênis, performavam melhor. Então, ele discorre ao longo do livro de vários conceitos, mas basicamente ele diz assim, ó, quem é feliz tem mais sucesso. Não é esperar ter sucesso para ser feliz. As pessoas que esperam ter sucesso para ser felizes são mais infelizes que as pessoas felizes e têm mais sucesso. É muito massa o livro. Porque a gente tem é o dia de hoje. Isso. Agora, esse conceito também é um conceito perigoso. Porque não é uma vida de oba-oba. As pessoas têm suas responsabilidades, têm as entregas a serem feitas, né? Não é achar que a empresa agora é um circo. Claro. Então, assim, ser feliz é diferente de ser fanfarrão. Mas a pessoa com responsabilidade, com senso de entrega, poxa, vamos trabalhar num ambiente leve, que você possa fazer uma brincadeira, que você possa ter segurança psicológica para dar sua opinião durante uma reunião. Isso é muito importante. Isso é importante, então acaba você sendo feliz. Poxa, ninguém quer trabalhar o trabalho 24 horas por dia, vocês têm que conviver com a sua... Não é equilibrar, a palavra equilíbrio é perigosa porque quase não existe, mas é saber o horário que você quer ficar com a sua família, o horário que você vai fazer sua atividade física, o horário que você vai descansar, o ócio criativo, você tentar ter uns momentos e no final das contas, o destino não é o objetivo. O objetivo é a jornada.
assim, perfeito isso aqui, essa caneca eu tenho umas 7 canecas lá em casa que são momentos mega especiais e essa vai estar entre elas. Então, Show. a jornada é o que a gente tem hoje. Essa ninguém pode nos tirar. O destino é a linha de chegada que ela pode ser uma, pode ser outra, pode ser como aconteça, né? Pode ser várias coisas. É aquela música do trem E bala, é por né? isso que é legal. E é por isso que é legal. É uma aventura, né, cara? Aquela música do trem bala que fala que o vento no rosto é mais importante do que o topo da montanha, né? O que você aprende quando você está escalando é o vento no rosto. Se perder o vento no rosto, perdeu a graça. Completamente, concordo. Número, gênero e grau. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, comentar, manda para os seus amigos que gostam de empreendedorismo e juízo. Não faça nada que o Lucas André não faria. Valeu. Obrigado, André. Show de bola. Cara. Obrigado pela oportunidade. Parabéns.